Estamos de volta. Neste momento, dando sequência à programação, a Eflipo abre espaço para a música. Vamos à lógica da banda Ilógica, com a entrevista do compositor e guitarrista Guilherme Vanderlei pelo escritor Alexandre Santos. Guilherme Vanderlei, também conhecido nos meios artísticos como GW, é jurista e guitarrista e compositor da banda Ilógica, que vem surgindo na cena musical do Recife. Vamos à entrevista. Boa tarde. Nós estamos dando início a mais uma apresentação da Eflipo. Nesse momento, nós vamos ter um contato com o guitarrista e compositor da banda Ilógica, Guilherme Vanderlei, que vai nos contar um pouco sobre a banda, sobre os seus sonhos e sobre aquilo que vem pela frente. Vamos receber, então, Guilherme Vanderlei. Tudo bem? Tudo bem, Alexandre? Boa tarde. Guilherme, eu estou muito feliz. Primeiro, porque ver você é sempre uma coisa muito agradável. Me diz uma coisa, como é que é esse negócio, a emoção de ser, já no comecinho da carreira da banda, receber um prêmio importante como é o do canal até agora? Queria que a gente começasse assim. Como é que foi essa história? Essa não é uma pergunta fácil de responder. Bom, primeiro é algo um pouco surpreendente. Nós somos uma banda que, como tantas outras, evoluiu de tocar covers para tentar fazer algo autoral. Nós lançamos o nosso primeiro trabalho esse ano, que foi um disco curto, de só 5 músicas. Tivemos uma mudança de vocalista nesse meio tempo, então o vocalista que gravou o primeiro álbum já não está mais conosco, na banda, eu digo. E muito gratificante receber um prêmio desses. Ô, Guilherme, vamos então voltar lá para trás. Certo. Me parece que o Ilógica ele é uma banda que começou com amigos, né? A primeira formação só de amigos, amigos do peito, amigos camarada. Como é aquela primeira formação? Como foi aquela primeira formação? Como foi que surgiu a banda? Vamos lá. A seção instrumental da banda é composta por eu na guitarra, Rafael Cavalcante no baixo e Atila Vieira na bateria. Esse trio toca junto já de maneira intermitente há quase 20 anos. A atual versão da banda, que tem esse nome Lógica, ela foi fundada em novembro de 2019, há um pouco mais de 4 anos. E a história é interessante. Nós três fomos padrinhos de casamento de um amigo nosso chamado Caio Florencio. E nós estávamos na igreja, esperando a hora de entrarmos como padrinhos. Estávamos todos juntos. Atila pergunta se a gente não tem interesse em voltar a ter banda. A gente topa. Como, como de costume, a grande questão sempre foi encontrar vocalista, a gente decide, sem falar com o próprio Caio, que ele seria o vocalista. E justamente por conta do contexto, né, do casamento dele. Quer dizer, então, que Caio, Interessante é que ele Caio, aceitou, né? não, mas Caio, seu vocalista, foi uma espécie assim de presente de casamento. Então, olha, então tu vai ser o vocalista e estamos conversando. E ele aceitou, né? Foi. Então, o que acontece? É, ainda no fim de 2019, nós voltamos a ensaiar, novamente como uma banda de covers, né, na ocasião. Era essa a intenção. Nós não estávamos pensando, então, em passar a ser uma banda autoral, mas com o andar da carruagem, a Atla me provocou, perguntou se eu ainda tinha algumas ideias que talvez pudessem resultar em algumas músicas. Eu falei que ainda tinha. E, bom, no ano seguinte, 2020, que foi o primeiro ano da pandemia da Covid-19, foi um ano, para dizer o mínimo, bastante peculiar. Nós passamos
um bom tempo sem ensaiar, por motivos óbvios, houve o lockdown e ninguém podia fazer nada, basicamente. E nesse meio tempo, eu voltei a me dedicar às ideias para músicas próprias. E quando voltamos a ensaiar, já havia mais essa ideia de concomitantemente com tocar os covers, a gente ter músicas próprias. E no começo de 2021, nós passamos a trabalhar em algumas músicas que eu tenho composto. Esse trabalho resultou no nosso primeiro disco, né, que foi o Tragedy at the Countryside, que é um EP é um disco de duração curta, 5 músicas no máximo, e é o caso desse trabalho, ele tem 5 músicas, e ele conta uma história, ele é o que a gente chama de álbum conceitual, e, e algumas músicas dessa época não foram gravadas nesse primeiro disco e estão sendo gravadas agora, para o nosso próximo álbum, que deve se chamar Underdogs in the Limelight. Guilherme, uma coisa que chama atenção é o nome Ilógica. Como é que surgiu esse negócio do Ilógica? Existe alguma história? Como foi que surgiu esse nome Ilógica? Bom, esse nome, ele surge por uma série de motivos. Primeiro que nós sempre fomos muito, nós sempre tivemos muita dificuldade em dar nome às bandas que nós tivemos. Então, esse nome surgiu por conta como é que eu posso dizer? Da variedade de influências que a gente coloca no som da gente. Nós tocamos rock, e via de regra um rock pesado, mas as influências dentro do rock são inúmeras. Então nós temos em um mesmo trabalho músicas mais leves, que poderiam ser consideradas até mesmo pop rock, e músicas mais pesadas, que poderiam ser consideradas metal. Então, esse nome vem da dificuldade em colocar um único rótulo na música da gente. Nós simplificamos dizendo que tocamos rock, porque é muito difícil de dizer, ah, a gente toca pop rock. Sim, algumas músicas da gente vão por esse caminho. A gente toca metal. Sim, algumas músicas vão por esse caminho também. Mas uma banda tradicionalmente de metal não tem em seu repertório música de pop rock. Uma banda de pop rock não tem em seu repertório normalmente música de metal. E nós fazemos basicamente tudo que fica entre esses dois espectros. E isso também tem a ver com a ideia que nós temos de não limitar as influências que a gente aceita no som, desde que sejam influências que sejam genuínas dos membros da banda, ou seja, a gente não aceita, a gente não, como é que eu posso dizer? A gente aceita qualquer influência que algum membro da banda queira trazer. Todos na banda podem compor e todos na banda podem trazer suas influências para o som da banda. Então é daí que vem esse nome. Quer dizer, é uma coisa assim, mais ou menos sem lógica, não é? É Essa é a uma ideia, coisa sem assim, a lógica. ideia é essa, né? Me diz É, uma coisa, bom, existe, aí eu vou um pouco mais para a sua carreira pessoal. Os artistas, de modo geral, eles começam quase que imitando alguém, né? Esse negócio de imitar alguém não é nada demais. Quer dizer, simplesmente as pessoas sofrem uma influência maior desse ou daquele artista. E com o passar do tempo, aquela influência vai evoluindo e ele passa a desenvolver a sua própria escola até passar a influenciar outras pessoas. E aí se diz que ele já tem uma escola própria. Quando você começou a tocar, você a influência maior que você sofreu foi de algum músico, de alguma banda? Como é que é a história da influência maior na sua composição? bom, isso é natural de todo artista.
No meu caso, a banda que eu sempre gostei mais foi o Iron Maiden. E eu noto que constantemente eu vejo a influência do som deles no que eu componho. Por exemplo, eu tenho uma tendência a compor músicas mais longas. Então, e isso vem muito do Iron Maiden. O Iron Maiden tem muitas músicas muito. Além disso, as músicas deles tendem a contar uma história. E isso se nota não apenas nas letras, mas também no próprio som. E eu busco também ah, desenvolver ideias ao longo das músicas. O que é interessante nisso é que, bom, todos na banda gostam de uma forma ou de outra de Iron Maiden, mas quem realmente tem mais influência dele sou eu. Os outros membros da banda têm influência de outros músicos. Então, o que ocorre? Uma música que eu leve para a banda, que talvez seja longa demais, os outros vão chegar e vão falar: olha, isso aqui talvez esteja muito longo, a gente pode diminuir, enfim. Ou então a gente pode desenvolver para outro caminho, e aí cada um põe na sua, cada um põe as suas influências e a forma que tem de abordar a música nesse caldeirão. Então, o que ocorre? A música acaba tomando, muitas vezes, um direcionamento completamente distinto por conta disso. Isso é coisa interessante, porque se eu fosse compor, apenas, assim eu digo, se eu fosse ser o único que trabalha na música, se eu impusesse a composição, digamos assim, do jeito como ela surgiu originalmente, a música não seria tão rica quanto ela acaba sendo, no fim das contas. Mas, voltando à questão como foi apresentada, realmente eu noto que minha principal influência é Iron Maiden, mas nós podemos colocar outros, por exemplo, Metallica, Led Zeppelin, Van Halen, que aí já é nesse sentido de músicas muito longas, ele de certa forma é um pouco que o oposto do Iron Maiden, ele costuma ter músicas mais diretas ao ponto, acaba vendo esse balanço. Um artista que eu ouço muito, gosto muito, respeito muito a Lenny Kravitz, que ele já é um cara do pop rock, então já vem também balancear a influência dos outros artistas que eu citei. Então tem muito isso. Guilherme, você falou que o primeiro EP, eu me lembro antigamente de um tal de LP, de long play. EP significa o quê? Então, vamos lá. A sigla EP significa Extended Play. Qual é a ideia? Eu não sou especialista no assunto, então vou falar o que eu sei. Antigamente, existiam basicamente três tipos de duração de um trabalho musical. Você tinha o single, que era um disco no qual cabiam basicamente duas músicas. E por que cabiam duas músicas? Um em cada lado do disco de vinil. Você tinha uma música em um lado, outra música em outro. O Extended Play, que era algo maior do que o single, ou seja, em torno de quatro, cinco músicas. E aí você tem o LP, que é Long Play, e esse Entendi. seria o trabalho completo, que seria uma quantidade de músicas, pelo menos sete, oito, Antigamente, ocuparia uma faixa de até 50 minutos em um álbum, e até mesmo existem os álbuns duplos, né, que tem uma quantidade muito grande de músicas, a depender de como se deu o processo de composição do artista naquele determinado momento e do que eles quiseram publicar. perfeito. Vê bem, você falou que o primeiro EP que vocês lançaram contava uma história. Eu Certo. também gosto muito de rock. Eu lembro que lá atrás, que foi quando eu comecei vamos dizer assim, a ter um maior amor pelo rock, não foi nem no tempo dos Beatles. Os Beatles eu via antes, mas o rock que mais me chamou mais atenção foi exatamente um disco chamado Tommy, de uma banda chamada The Who. E Tommy era o que nós chamávamos de ópera rock. Ópera rock contava uma história.
Então, depois vieram outras óperas rock, Jesus Cristo Superstar, então, depois veio alguns. Mas me parece que onde vai meu conhecimento, a primeira iniciativa de banda para contar uma história foi o Tommy. E Tommy era uma ópera longa, porque era um CD, era um LPs, eram duplos, né? Tinha quatro frente e verso, né? Porque eram dois LPs no CD. E agora você vem com um EP, que é um Extended Play, com 5 músicas e conta uma história. Aí eu queria saber, primeiro, qual é a relação que existe entre a facilidade de compor uma coisa longa, para contar uma história, e contar uma história de forma condensada. Vamos dizer assim, vou recolocar essa pergunta. Existe um cantor, que não é de rock, mas que eu adoro. Ele, infelizmente, não está mais conosco, já faz 10 anos que ele partiu, chama-se Reginaldo Rossi. E Reginaldo Rossi sempre foi um cara assim, muito revolucionário. E eu lembro que uma vez se perguntou, ele era sempre revolucionário e também um pouco assim presunçoso. Então ele se dizia assim tão competente como, por exemplo, Tchaikovsky ou Bach. E eu, mas como é que é? Ele disse, não, antigamente um compositor desses, para contar uma história, ele fazia uma composição que durava 2 horas, né? Uma sinfonia com 2 horas. Eu não. Eu dependo do rádio e o rádio só toca música que tem no máximo 2 minutos e meio. Então eu tenho que contar tudo em 2 minutos e meio. E isso tem uma certa lógica, né? E por isso ele dizia que era. Né? Bom, no caso de vocês contaram uma história em 5 músicas que coube num EP. Aí eu queria que você comentasse essa proeza, à luz do que aconteceu com outras bandas, o grau de dificuldade de fazer isso, né, de condensar as informações e dizer as informações. E eu queria também que você comentasse um pouco sobre a história contada no EP que marcou a estreia de vocês. Bom, primeiro abordar um pouco essa história do Reginaldo Rossi, né? Que é uma coisa interessante, porque ele compara ah, estilos musicais muito distintos. E eu não falo isso de forma alguma a diminuir o brilhantismo dele, porque é inegável. Mas é interessante, ele comenta isso de Tchaikovsky e fala essa questão de depender de rádio. Mas é interessante que, por exemplo, e mais uma vez, não fazendo qualquer juízo de valor, porque a ideia realmente não é essa. Mas Tchaikovsky é um expoente do que se chama de música erudita. E Reginaldo Rossi, por sua vez, é um expoente da música popular. E são dois ramos, e são duas, como é que eu poderia dizer, meu Deus? São duas formas de música completamente distintas, embora ambas sejam música. Mas avançando na questão que você propôs, ah, o processo, o processo de definição do que seria o primeiro lançamento da Luz Lógica, a bem dizer, só se definiu que seria um EP e um EP conceitual. A definição de que seria um EP conceitual foi um pouco. A inspiração para a história veio depois de se definir isso. Nós não pensamos assim, temos uma história interessante a contar e vamos, por conta disso, fazer um EP conceitual. Nós estávamos definindo. Nós queríamos gravar o material, nós tínhamos músicas prontas, nós tínhamos linhas vocais e tínhamos algumas letras. E nós queríamos fazer um material que, naquele momento, satisfizesse tanto quanto possível os 4 membros da banda, que na época eram, além de eu nas guitarras, Rafa no baixo e Atla na bateria, Caio era o cantor. Nós tínhamos a seguinte situação: temos algumas músicas mais prontas, outras menos prontas, queríamos dar andamento a isso, queríamos ter um primeiro material gravado e lançado, e nós queríamos uma ideia que unificasse os 4. Então, por exemplo, eu lembro que a Atla queria um disco com 4 músicas, eu já queria gravar mais.
Caio veio com a ideia de fazer um EP conceitual e colocar nisso aí as músicas que mais tivessem a ver com uma história que pudesse ser contada. E esse conceito, na ocasião, eu achei muito interessante. Eu achei que seria até mesmo uma forma de provar que a banda tinha competência, porque não é fácil unificar, pegar músicas distintas e unificar, dar unidade a elas. E contar uma história não é uma coisa exatamente fácil. E eu vi isso como desafio. E eu achei a ideia muito boa, todos na banda toparam. Aí, a partir do momento que definimos que seria um EP conceitual, nós fomos definir qual seria a história que seria contada e quais músicas seriam usadas para contar essa história. Porque, como eu disse, no processo de composição que resultou no EP, algumas músicas foram deixadas para depois, porque não se encaixavam naquela ideia. Havia uma música cujo tema, eu digo tema, a parte musical que chamava a atenção, que era mais cativante, digamos assim. Parecia uma cavalgada. O título dessa música, e assim, era um título de trabalho, não havia letra escrita para ela. Era The Gunslinger, ou seja, era o pistoleiro. E por conta desse, do que a gente chama de riff de guitarra, né, que é o mote, que é o mote que carrega a música. É um riff de guitarra cavalgado, que lembra uma coisa de faroeste, e, bom, o título de trabalho era esse, e acabou virando, de fato, o título da música. A letra foi escrita com base nesse título. Na ocasião, Caio estava assistindo uma minissérie de Netflix que tinha essa temática faroeste. E ele foi o principal, ele foi quem escreveu realmente uma parte das letras. E ele pensou, bom, eu acho que a gente tem como fazer um disco com essa temática e eu vou me inspirar nessa minissérie de Netflix para fazer para contar a história. E aí nós fizemos, no caso, nós fizemos 5 músicas, que foram Peacetime, The Gunslinger, Before the Invasion, Brutality e Cold in the Countryside. E qual é a estrutura dessas músicas? Peacetime é uma balada progressiva que basicamente fala de uma cidade interiorana que tem uma vida pacífica, tem uma existência pacífica, nada demais acontece ali, e um estrangeiro chega ali tendo a ideia de se estabelecer naquela cidade, de deixar momentos mais, como poderia dizer, mais turbulentos da vida dele para trás e estabelecer ali que é uma nova vida. A grande questão é que era o seguinte: esse estrangeiro, ele tinha feito parte de um bando de ladrões e ele havia traído esse bando. E ele estava fugindo desse bando. A música seguinte, que é a Gunslinger, que determinou qual seria a temática do disco, é justamente o líder desse bando à procura do fugitivo. E ele descobre a cidade. Ele descobre que ele está naquela cidade. E a partir dali ele resolve juntar a força máxima para invadir a cidade e avisar o pessoal: olha, vocês esconderam esse cara, ou se vocês entregarem, tá tudo certo, se vocês não entregarem, vocês vão se dar mal. E aí surge Before the Invasion, que é justamente a música falando da preparação. O que é isso? Ele vai regimentando mais membros pro grupo, vai falando: olha, a gente vai invadir a cidade, vai pegar esse cara e vai saquear, vai se dar bem. Quem quiser entrar no grupo, agora, a hora é agora. Brutality, que é a quarta música, e é justamente a mais pesada, é justamente falando da invasão à cidade. E nessa invasão, o que ocorre? O bando sai derrotado, não consegue vingança, não consegue o saque, sai derrotado, mas a cidade também sai arrasada, porque a batalha foi muito aguerrida, foi muito forte.
Cold the Countryside, que é a última música, é justamente que é outra balada, agora um pouco mais southern rock. Ela é justamente o pessoal falando da tristeza de ter tantos cidadãos que morreram nessa batalha, que conseguiram afastar o inimigo, mas que as perdas foram grandes. Então, a história é essa, basicamente, e esse é o motivo de nós termos feito o primeiro trabalho conceitual. E, bom, Perfeito. Agora, aquele foi um tempo da banda, né? Então se fez um EP com 5 conta uma história completa, com começo, meio e fim, e eu devo dizer que é um fim muito interessante, né? Porque mostra um fim com uma certa vitória, mas uma vitória, eu não diria que fosse uma vitória de pirro, mas uma vitória que cobrou muitas perdas, né? Cobrou um preço muito elevado, né? Ô, William, esse EP que vocês estão gravando agora, é, tem a mesma pegada, tem a mesma. Segue alguma estrutura parecida? não. Na verdade, ele é um tanto oposto ao primeiro álbum, primeiro lançamento da gente. Primeiro que agora não é mais um EP. Esse agora vai ser um LP, um long play. O álbum, esse novo álbum, tem literalmente o dobro de músicas do primeiro, em vez de 5, agora são 10. Ah, já difere nisso. A segunda diferença, ele não é conceitual. Ele tem. As músicas não têm um. A única conexão das músicas é que fizeram parte do mesmo processo de composição. É tocada pelos mesmos instrumentistas, porque agora nós já temos um outro cantor. Ah, por questões de. O que ocorre? Nosso antigo cantor, Caio, ele passou a fazer medicina, e isso é um curso que a cada semestre que passa toma mais tempo da Uma pessoa que coisa, cursa. você Então, falou que. nós não tivemos mais, infelizmente, não tivemos como continuar com ele. Houve um novo cantor que entrou, o Rodrigo, quem está gravando o álbum é ele. Então, também nisso difere do álbum anterior, do trabalho anterior. E, bom, Você, fa- a, vo- você falou que o Caio faz medicina. É, como é que são os membros? Você é jurista. Como é que é essa questão profissional vocês são artistas, mas não vivem da arte por enquanto, pelo menos. Como é que é? Os outros fazem o que na vida? bom, como você disse, sou jurista. Rafael também no caso, ele é advogado da União, então, servidor público, muito trabalhador. Átila, por sua vez, ele trabalha, ele é lojista, trabalha vendendo fantasias, e também o trabalho ocupa muito tempo dele. O Rodrigo é publicitário e também a profissão ocupa bastante do tempo dele. Então, o que nós buscamos fazer é termos encontros semanais para tocar, para trabalhar em músicas novas, para aperfeiçoar as que já temos, enfim, para estarmos sempre tão bem ensaiados quanto possível para que estejamos sempre aptos a tocar. Bom, de antemão eu quero anunciar ao mundo que em julho nós vamos realizar a Flipo presencial. E na Flip presencial tem uma que é Fest Flippo, que é a parte musical. E entre as atrações nós teremos também a banda Ilógica. Então, quero anunciar isso, acho que nem o próprio Guilherme sabia disso, mas então já quero anunciar publicamente que na relação das atrações da Fest Flip nós teremos o Guilherme e a sua banda Ilógica. Mas, o Guilherme, a gente está no final da entrevista. E eu queria saber de você duas coisinhas. Primeiro, você aprendeu guitarra com quem? Quem foram os seus mestres? Bom, eu
tive 3 professores de guitarra até hoje, né, ao longo do meu tempo de estudo. O primeiro foi um rapaz chamado Araújo. Ele trabalhava na loja onde eu comprei minha primeira guitarra e, na ocasião, ele já dava aulas de baixo, na verdade, para Rafael, que tinha comprado o baixo dele, a Araújo também. E ele falou que além da aula de baixo, ele dava aula de guitarra também. Então, foi meio que uma escolha muito prática. E, bom, enquanto ele foi professor, ele me ensinou algumas coisas. Depois, eu passei a ter aulas com o Cauê Curi, que é um guitarrista de hard rock e de metal paulista, radicado em Recife. Atualmente ele toca com Nando Cordel. E, bom, eu estudei com ele uns 6 anos e foi um tempo de muito aprendizado. Ele é um grande guitarrista, um grande professor. E depois de Cauê, eu dei uma volta de 180 graus e fui estudar com o outro grande guitarrista e outro grande professor, mas completamente diferente de Cauê, chamado Rodrigo Morcego, que é um dos expoentes do blues pernambucano, Só fera, né? nordestino e nacional. Só Só fera, guitarrista só bom. fera, só fera. É. Então, bom, estes foram meus 3 professores Agora, ô, até Guilherme, hoje. bom, e na realidade a gente vive sempre aprendendo, sempre tem alguma coisa a aprender com os outros, né? Mas uma coisa que a gente nota em você é que você é um compositor muito dinâmico. Você tem uma produção musical, né? Eu acho que poucos músicos no mundo têm tem tanto, com o tempo de estrada que você tem tantas músicas compostas. Você lembra quantas composições você já fez? Bom, da última vez que eu contei eram 99. 99. Então é o seguinte, eu Dessas quero. 99, 15 já foram trabalhadas pela banda, 5 já foram lançadas, outras 10 serão lançadas em breve, e a ideia é continuar. Então eu já faço um outro anúncio. Quando o Guilherme compor a 100ª música, nós vamos fazer aqui uma entrevista especial com o Guilherme para a gente comemorar esse feito, porque de fato é uma coisa muito interessante. Bom, Guilherme, nós estamos chegando ao final dessa nossa conversa. Eu acho que a Eflipo ficou mais enriquecida com a sua participação. Acho que nós não podemos esquecer que uma festa que começou como uma festa literária internacional, ela ganhou áreas culturais, então ela deixou de ser uma festa apenas literária, ela incorporou outras linguagens da arte, e hoje em dia nós temos isso que nos deixa tão felizes, que é uma festa que incorpora todas as línguas. Então, na Flipo, nós temos não apenas a literatura, nós temos também as artes plásticas, né? Amanhã, por exemplo, nós vamos ver, amanhã não, acho que é hoje, nós vamos ver uma exposição de artes plásticas do Adolfo Pérez Esquivel, que é um prêmio Nobel da Paz. Então, nós temos uma pessoa com a estrada percorrida de um Adolfo Pérez Esquivel e temos também um Guilherme, que está começando agora no mundo da arte. Então, nós ficamos muito felizes. Guilherme, existe aqui uma tradição no Canal Norte agora de que as despedidas finais elas não são feitas pelo apresentador, e sim pelo convidado. Então, você use e abuse dos microfones da Eflipo para as suas despedidas, seus recados finais. E desde já, eu quero proclamar, eu estou entre os principais fãs da obra artística de Guilherme Vanderlei. Guilherme, palavra sua. Bom, Alexandre, eu venho, em nome de Loja, agradecer a oportunidade de falar um pouco mais da banda, agradecer muito pelo espaço, tanto no canal até agora quanto na Eflip, e, bom, vamos em frente. O céu é o limite. Um abraço a todos. Obrigado. Então, fiquem conosco, e tem muito mais coisa por aí. A programação é extensa e essa entrevista com o Guilherme Vanderlei foi o comecinho. Guilherme, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Eu também. Até logo. Parabenizando o músico Guilherme Vanderlei pela entrevista, vamos a uma rápida pausa na transmissão. A programação da Eflipo retornará em instantes.